Oi, gente! Olá, pessoal, nós aqui de novo. As duas, bonitona, e essa Sim. minha filha maravilhosa que tá aqui, gente, pra falar pra vocês, pra continuar falando sobre cores, né, Isso, no filha? último derradeiro vídeo da Isso, série, esse é o quarto. Então, se esse é o quarto, tem mais três. Se você que não assistiu você os três, precisa. volta lá pra Isso, assistir, por tá? favor, pessoinha, É pra isso você aí. entender sobre cores, que Isso. vocês perguntam tanto pra mim, e eu fico tão feliz quando vocês perguntam e participam. Agora, olha aqui, ó, essa maravilhosa aqui, linda da mamãe, tá aqui ensinando vocês sobre cores e de uma forma muito gostosa. Eu ouvi já a aula dela outro dia e eu ouvi aqui ela gravando aqui também. Aquilo tá aqui na minha cabeça, assim, ó, borbulhandinho. Ah, muito legal. Gente, nessa aula nós vamos falar sobre psicologia e associação material da cor. Então, o que que as nuances de cor, o que que elas passam para a pessoa que está observando aquele objeto, aquele A trabalho? sensação, A filha. sensação, exatamente, a sensação, porque isso nos resgata questões psicológicas, emocionais e materiais que nós fazemos da Muito cor. legal. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse último vídeo. Então, esse é o último Fica! do último. Assista, fica aqui e depois você vai aprender muita coisa e continua com a gente. Daqui a pouco a gente volta para te falar um bye bye. Isso aí, até já. Até! Olá, pessoal. Essa é a última aula, derradeira aí, aula número 4. Nós já falamos de muitos assuntos relacionados à cor, falamos sobre a fisiologia, falamos sobre luz, falamos sobre a questão das dimensões cromáticas, contrastes, falamos também sobre combinações de cor, utilizando o círculo cromático ou a esfera cromática. E agora chegou a hora de falar um pouquinho sobre sensações da cor, como que as cores elas afetam nossa sensação. Essas dicas, né, elas servem tanto para você fazer um trabalho, como você fazer um look, você se vestir também. Então, esses conceitos eles são gerais sobre a cor. Então, vamos seguindo aqui, vamos falar um pouquinho sobre a questão da subjetividade da cor. Bom, eu gosto muito de utilizar um conceito que a Lillian Reed Miller, que é uma das autoras que eu amo aqui, que ela escreveu um livro incrível sobre cores. É um livro que está nas minhas referências sobre cores, e muito do livro dela veio para cá, para essa aula, né, nesses slides que a gente apresentou, e ela coloca um dos conceitos dos contrastes que Kandinsky utilizava, né, Kandinsky também é um pintor muito famoso, ele também foi professor da Bauhaus, assim como o Itten, e o Kandinsky ele colocava alguns conceitos de psicologia, de percepção da cor, que eu gosto muito de falar, porque fazem muito sentido, e são fáceis da gente assimilar na hora que a gente relaciona a cor. Então eu vou utilizar um pouco dessa referência da Lillian, que traz essa questão dos contrastes de Kandinsky no livro dela. E o primeiro contraste que ela coloca, que é esse contraste que o Kandinsky utilizava, do amarelo e do azul. O amarelo, ele colocava que era uma cor excêntrica, ou seja, é como se a gente imaginasse uma sensação para a cor de espirrar. Né, girar e espirrar para todos os lados, aquela cor que chega, aquela cor que se expande. Então, ele associa o amarelo com essa questão do avanço, de ter uma atenção exterior, essa ideia de espirrar, de ser agressivo, explosivo, uma coisa meio maluca, insolente, uma cor ativa, positiva, luminescente. E aí ele vai comparando, se amarelo pudesse ser um gênero, seria o masculino. Se pudesse ser um tato, seria duro e pontiagudo. Se fosse o gosto, seria ácido. É engraçado isso, né? Porque limão siciliano é amarelo e é ácido. Maracujá é amarelo e é ácido. Então, muitos alimentos são amarelos, eles são ácidos. Então, se tivesse um gosto amarelo, seria ácido. No olfato, seria aquele cheiro bastante penetrante e ardido, tipo a cebola ou vinagre. E para audição, seria um som agudo, aquele som de canário, aquele som penetrante, meio estridente. E para a música seria uma banda, aquela banda alegre, aquele som estridente também. No caso do azul, o azul seria um oposto psicológico, um oposto material do amarelo. Então seria uma cor que tem a força inversa do amarelo. Então é uma cor que retrocede, é uma cor apartada, é uma cor retraída, é uma cor para baixo, é uma cor passiva. É uma cor que, se fosse um gênero, seria o feminino, seria suave, sem resistência alguma,
e uma cor insípida. E também, novamente, muito engraçado, porque quais comidas são azuis? Nós temos pouquíssimas comidas que são azuladas, e geralmente se elas são muito azuladas, elas são insípidas. E isso faz muito sentido em muitos aspectos. O aromático, né, se ela tivesse um cheiro, seria um cheiro voltado para rosas, aquele cheiro refrescante, aquele cheiro de violetas. E se ele fosse um som, seria um som grave, abafado. A gente tem esses primeiros dois opostos, o amarelo que é estridente, cheguei, né, iluminado, e o azul que ele é apartado, retrocedente, ele é para dentro, uma cor introspectiva. Novamente, ela coloca outros dois contrastes muito interessantes que a gente colocava, do branco e do preto. Então, o branco está para o amarelo, assim como o preto está para o azul. Então, o branco seria essa cor luminosa, que também tem essa força excêntrica, e o preto, essa ausência total, esse retrocesso. Quando a gente fala de tinta, isso faz muito sentido, gente, porque na mistura de tinta, não sei se vocês já tiveram o prazer de mexer com pigmentos, mas quando você mistura azul, por exemplo, em qualquer outro pigmento, ele derruba o pigmento, ele suga toda a força do pigmento. Enquanto, por exemplo, o amarelo, você tem que ter muito de amarelo para ele ser vibrante. Então, quando a gente fala de misturar tintas, isso fica bastante clara, essa comparação do Kandinsky, que era a essência dele. As aulas eram de pintura, ele estava falando sobre pigmentos. E aí a gente tem também o preto, ele é capaz de derrubar o branco com um pinguinho só, né? Ele já vira um cinza. O azul, ele é capaz de contaminar o amarelo e deixar ele mais apagado, também com um pinguinho de azul, né? Então, é sobre essas forças que nós estamos falando. Sobre o vermelho e o verde. O vermelho, ele não é uma cor primária, se a gente for ver. O vermelho já tem uma mistura ali de amarelo com um pouco do magenta. O que ele coloca sobre o vermelho? Que o vermelho ele tem uma força interna, como se ele estivesse fervendo, um borbulhar intenso, né? Um movimento em si. E o verde, ele nos traz a estabilidade. Por quê? O verde ele é a união dos opostos, ele é a união de amarelo com azul. Então ele te dá essa calmaria, essa tranquilidade, essa estabilidade, porque ele se anula. Então, a força que vai para fora, muito para fora, a força que vai para dentro, muito para dentro, eu misturo os dois, eu tenho estabilidade. Então, quando a gente está falando das cores nessa instância, e aí a gente está pensando em cores, na hora que a gente falou lá do círculo cromático, vermelhos que vão mais para o lado do amarelo, vermelhos que vão mais para o lado do azul, a gente também vai ter essa sensação de expansão ou retrocesso, de timidez, de movimento em si ali, de retrocesso e também de expansão. E o vermelho, ele está prestes a explodir. Se você põe azul, ele explode menos. Se você põe amarelo, aí que ele explode mesmo. Então, quando a gente está falando da mistura de pigmentos, essa relação que o Kandinsky faz é muito interessante. E aí ele coloca justamente isso, ó, o vermelho ele tem um movimento em si. Se eu boto azul, ele vira violeta, que também tem um movimento para dentro. Mas se eu ponho amarelo, aí ele sai espirrando laranja para todo lado. Então, aquela cor da cor quente, da cor explosiva e da cor fria que ela vai se retraindo. Bom, gosto de colocar também algumas referências culturais, porque a cor ela tem significados diferentes dentro das culturas. Então, uma coisa que a gente sente aqui no Ocidente pode não ser sentida da mesma forma em outros lugares do mundo, no Oriente, Marrocos, Índia, certo? Na Rússia. Então, cada cor ela vai ter um impacto e vai ter um significado associado para cada cultura. Então, por exemplo, na China, a gente tem cores associadas para as áreas da vida no Feng Shui. Então, o verde está associado às coisas da família, também está associado às coisas da fertilidade. O roxo está associado com a prosperidade, o vermelho está associado com a fama, o azul e o preto estão associados com a carreira, o azul celeste ali e os tons de areia eles estão associados com a questão espiritual e a sabedoria. A gente tem os tons brancos, né, e a claridade ali dos tons associado à questão da criação, e os cinzas associados aos amigos, às questões das pessoas prestativas. O amarelo tem a ver com saúde, também com prosperidade e riqueza. Na Índia, a gente tem cores associadas aos chakras, então o chakra umbilical, o chakra cardinílico, cada um deles vai ter uma cor associada e uma mentalização quando você medita, por exemplo, né? E isso vai ter uma ativação dentro do seu corpo, ligada às vezes a questões da saúde. E aí eu vou falar um pouquinho sobre questões de cada pigmento, de cada cor. Na verdade, vamos iniciar pelo branco, que não é uma cor, mas é uma questão que a gente usa aí na composição, é um
um tom que a gente usa aí para compor, né? Ele tem a ver com acromia e a gente sempre faz associação da cor com algo material e isso nos desperta também reações psicológicas. E isso também é muito pessoal, por quê? Porque quando a gente olha para uma determinada cor ou uma forma, a gente traz com a gente a nossa leitura daquilo. A gente traz a nossa bagagem pessoal, nossas vivências. E determinada cor pode nos trazer boas lembranças, mas pode trazer também más lembranças. Uma cor pode nos trazer uma sensação de prazer ou de estabilidade ou de calmaria ou tranquilidade, mas para outras pessoas aquela cor pode ser incômoda. Então, a visão da cor também é muito pessoal. O branco, o que o branco tem? Ele tem associação com limpeza, com clareza, com luz. Ele tem a ver com cinzas também. Ele pode ter ligação com neve. Algumas aves são brancas. Para a gente é o símbolo da paz. Agora, no caso da China, o branco é a cor do luto. Então, por isso que eu falo também que a cor ela tem essa interpretação geograficamente diferente. Então, a gente pode ter o branco associado com uma tela em branco, e aí ele pode ser associado à criatividade. Ele pode estar associado também à loucura, a pessoa quando o nada é branco, então isso pode causar uma sensação também de angústia em algumas pessoas. Então, algumas pessoas associam com a limpeza, algumas pessoas podem ter associação com outras questões mais negativas, certo? Um hospital branco também pode trazer uma associação angustiante para alguma pessoa que tenha ficado muito tempo hospitalizada. O preto, a cor preta, ela é a ausência, né? Ela é a questão da absorção da luz. Então, o preto, ele tem essa conotação de pesar, muitas vezes, tem vínculo com as coisas que são muitas vezes sujas, então ele pode ter a coisa do carvão, das cinzas, a gente pode ter associação material com isso, as coisas que são pretas, pedras preciosas que são pretas, a gente pode associar o preto também à elegância. O preto é uma cor de elegância e também é uma cor de poder. Então, quando uma pessoa veste preto, ela tem uma presença, ela tem uma imponência. Então, o preto ele tem a conotação da escuridão, das coisas que são obscuras, da absorção, mas tem também essa conotação da elegância, da presença. As cores escuras que vão tendendo a preto, falando um pouco de elegância, quando você quer dar elegância para um determinado trabalho ou para um look, você pode utilizar das cores profundas. Elas vão te trazer essa questão da presença e da seriedade, né? Elegância. O cinza é uma cor neutra também, né? Então, o preto, o branco e o cinza, eles são acromias, logo eles são neutros. O cinza a gente associa com o concreto, a gente associa com as coisas que são tecnológicas, porque as máquinas são de metal e elas são acinzentadas. A gente associa também com poeira, algumas pessoas associam cinza com ratos, e aí a gente tem o cinza com essa cor neutra, que ela é capaz de ser utilizada com qualquer outra cor, porque ela vai trazer essa questão da neutralidade. E as cores dessaturadas, as cores que vão tender a cinza, elas também têm essa neutralidade, então são fáceis de combinar com outras cores. O vermelho. O vermelho é uma das cores que mais tem significado. A gente pode falar da vida, que corre dentro nossas veias, do sangue. A gente pode falar da luz solar, que traz vida também para o nosso planeta, que muitas vezes é avermelhada. A gente tem associação com fogo. A gente tem associação com alimentos, então morangos, alimentos saborosos, cereja, morango, tomate, pimentas são avermelhadas. A gente pode ter a sensação de ardência, justamente a pimenta traz essa sensação de ardido, do fogo quente também. E pode trazer a sensação de sofrimento. Quando uma pessoa se machuca, ou uma machuca a outra, ela pode trazer essa sensação de barbárie também, de guerra, porque tem derramamento de sangue. Então, o vermelho, ele tem muita associação. Ele é associado ao amor, à paixão, ele tem muitos significados e muitas conotações, e ele pode ele pode desencadear memórias, assim como qualquer outra cor, ele pode aguçar isso nas pessoas. Então, e é uma cor extremamente energética. E aí, de novo, voltamos a Kandinsky. Vermelho faz o quê? Borbulha em si, ou seja, ele está prestes a explodir, depende do que você vai fazer com ele. O laranja, ele é uma das cores mais enérgicas também, por quê? Porque ele é amarelo explosivo com vermelho borbulhante. Então, o laranja, ele tem a junção aí das duas cores. Então, é o amarelo que espirra para todo lado e o vermelho que está lá pegando fogo dentro dele. Então, o laranja, ele tem essa conotação.
E a gente vai ter associação também a outras coisas. A gente tem associação com a fruta, a laranja, que inclusive dá nome à cor, né? Narengue, vem o termo laranja. E a gente vai ter associação com as coisas laranjas também. Então, algumas frutas que são laranjas, algumas flores que são laranjas. E o laranja, ele tem essa capacidade de aumentar a discussão, as pessoas ficarem ativas, né? Algumas pessoas pintam salas de reunião de laranja para promover reuniões de discussão e que todo mundo dê sua opinião, porque ela realmente aguça, ela é uma cor que mexe, estimula as pessoas. Então a gente tem muitas coisas aí na natureza também que são laranjas, são belíssimas e trazem essa sensação de alegria, ser uma cor para cima. A gente tem o amarelo, que a gente já falou dele, né? O amarelo é essa cor para cima, né? Essa cor que pode ter esse senso de alegria, de explosão, de excentricidade, mas também pode ser insolente, ela pode ser desrespeitosa. É uma cor vinculada à adolescência, por essa questão de ser ativo, de falar o que pensa. Então é uma cor para fora. Então o amarelo, ele é também uma cor luminosa e bastante estimulante. Depois do branco, o amarelo é uma das cores mais luminosas. Então, é a que mais reflete luz aí. O amarelo também tem essa conotação. A gente associa amarelo também às girassóis, às flores que são grandes. A gente associa a gema do ovo. A gente vai ter associações aí também diversas com amarelo. E é lógico, gente, que quando a gente mexe nessas nuances de cor, nas dimensões, um amarelo saturado é muito diferente de um tom ocre, que você põe preto no amarelo, né? E aí essa oposição também, eu tenho uma cor muito luminosa. Quando eu ponho preto nela, ela vira ocre, que é aquele amarelo meio apagadão, aquele amarelo dessaturado, aquele amarelo apagado. Quando eu coloco branco no amarelo, aí ele vira uma cor quase insuportável, porque eu tô pondo mais luz em cima do amarelo, então ele fica super claro, super vibrante. Então, também é legal a gente pensar o que é amarelo dessaturado, o que é um amarelo escuro. Ele é ocre, né? Aquela cor mais apagada. O verde tem associação com natureza, o verde tem associação com hortelã, o verde tem associação com coisas naturais, então ele traz essa sensação de estabilidade, como a gente falou, porque ele é mistura dos opostos, o amarelo e o azul. Ele traz essa sensação de refrescância, e é lógico, se ele é mais azulado, ele vai te trazer mais pro lado do azul, ele vai ser um verde mais introspectivo, ou se ele estiver mais perto do amarelo, ele vai ser um verde mais explosivo, mas o verde médio, aquele verde bandeira, ele é um verde que traz bastante calma, refrescância para a associação aí mental nossa. Então ele é uma cor da tranquilidade, ele é uma cor que às vezes é associada com jogatina, porque as mesas de pôquer, mesa de jogos também é verde, mas ele é uma cor que geralmente tranquiliza. Ela pode agravar pessoas que estão enjoadas. Às vezes a pessoa está enjoada e o verde é aquela cor de deu um enjoo. Então também tem essa conotação de enjoo. O azul também, assim como o vermelho, é uma das cores que mais tem associação. Então, a gente vai associar ao céu, a gente vai associar a neve, a água, a gente associa com realeza também, né? Então, assim, com coisas sagradas. Então, o manto de Maria é azul, a gente tem o sangue azul, que é o sangue dos reis, né? Dos nobres. Então, algumas conotações aí para azul são essas. O azul é uma cor que traz bastante estabilidade, né? Tranquilidade, mas ela é uma cor introspectiva. Então, ela pode agravar questões de timidez, questões de a pessoa não falar. Então, ele pode agravar essas situações. A gente tem o roxo. O roxo é uma cor, o violeta, que é essa cor mais azulada. Ele vai ter essa coisa de mistério, essa coisa de magia no ar. Então, assim, a questão relacionada à alquimia. Geralmente tem essas cores arroxeadas. Essa coisa do noturno também, das profundezas oceânicas. Então, são cores associadas a isso. O roxo, então a gente tem violeta, que é mais azul, o roxo, que é o meio, e depois o púrpura, que é o mais avermelhado. Então, dentro do roxo, a gente também tem essa associação com coisas que são mágicas, com coisas que são espíritos de luz. Então, sereias, unicórnios, coisas lilás e roxinhas são coisas mágicas, são coisas de outro universo. E pode estar associado também à violência, porque quando uma pessoa se machuca, ela também, às vezes, fica com manchas arroxeadas. Então, pode ter associação com violência ou dano físico. Bem, aqui nós temos o tom púrpura,
que ele é uma mistura, é um vermelho com um pouco de azul na composição. O tom púrpura, ele tem um vínculo muito forte com a Igreja Católica e com o Império Romano. Essa cor, ela era extraída antigamente de um molusco muito raro no Mediterrâneo, que era de difícil acesso e só quem tinha muito poder, muito dinheiro poderia utilizar essa cor. Então ela era uma cor exclusiva do Imperador Romano e aí a Igreja Católica herda essa exclusividade. Então era usada muito com os mantos, os hábitos dos cardeais e do alto clero. Ela tem essa coisa do sagrado muito com ela também. Então é uma cor extremamente elegante, é um vermelho com um pouco de azul, então ele é um pouquinho mais frio do que o vermelho tradicional. E ele vai ser essa cor aí também vinculada às questões religiosas. Mas é uma cor extremamente elegante, bem bonita, e ela pode te dar essa sensação de poder e elegância também. Em contrapartida, a gente tem o marrom. Da onde vem o marrom? A gente já falou, né? Marrons, eles vão vir do tom de vermelho, amarelo ou laranja, que é acrescido preto ou cinza escuro na composição dele. E aí a gente vai adquirir esses tons de marrom. Por que o marrom está depois do púrpura? Porque o marrom era a cor dos pobres. Então, ele pode ter uma conotação da pobreza. Por quê? Se o alto clero tinha dinheiro para pigmentar de púrpura, os pobres não tinham dinheiro para pigmentar. E aí ela é associada aos materiais naturais, então o algodão cru, o linho, eles têm essa cor amarronzada, esse tom de marrom. Então ele pode estar associado à questão da neutralidade por conta dos materiais naturais. Então se a gente pensar a madeira, o sisal, o algodão cru, todas essas fibras naturais, o linho, eles são tons amarronzados. E o marrom é uma cor muito neutra. A gente consegue usar marrom com qualquer outra nuance, sempre combina muito. Então ele tem essa questão da neutralidade, mas ele pode ter vínculo com a pobreza também, a miséria. Ele também é uma cor que nos lembra outras coisas, chocolate, a terra. E aí, com esse vínculo da terra, a gente tem a noção da fertilidade, também da estabilidade, que a terra está embaixo dos nossos pés, então ela é firme, ela é segura. A terra dá essa sensação e aí o marrom nos dá essa sensação. O marrom ele pode ter vínculo com desconforto. As nossas fezes, elas são marrons, então também pode ter esse vínculo com desconforto, né? Ou com coisas lamacentas, coisas sujas. Ele pode estar associado também a pessoas retrógradas ou a pessoas muito conservadoras. Então, ele tem muitas nuances também de interpretação, mas em geral o marrom combina com muita coisa e sabendo combinar fica lindo. O rosa é aquela cor dos espíritos de luz também, assim como o lilás e o roxo. Então o rosa, ele é muito associado ao público feminino, ele é muito associado a crianças, ele é associado a desenhos animados, à ingenuidade. E é uma cor, gente, muito alegre, descontraída. Uma pessoa que veste rosa, ela não quer guerra com ninguém. Então assim como uma pessoa que veste rosa pode não ser levada a sério. Então é uma cor assim, muito sutil, muito alegre, muito para cima, mas ela pode ser uma cor que denota fraqueza muitas vezes, porque rosa, é fofo. Então, ele tem pouca força. Na hora que você fala, não, vou pôr presença, você não vai pôr cor de rosa, né? Você vai colocar um outro tom. O salmão tem esse nome por causa do peixe, então a cor salmão é a cor do peixe, certo? E já foi aí, perdeu sua classe para o pêssego, né? Outros nomes aí, que é esse rosa dado a laranja ou laranja dado a rosa. Você não sabe se é rosa ou se é laranja, ele é salmão. Essa cor, ele denota contextos parecidos com o rosa e parecidos com o laranja, né? Ele vai te trazer energia, ele vai te trazer aquela potência do laranja, mas ao mesmo tempo ele traz a sutileza e delicadeza do rosa. Então, ele é a misturinha aí dos dois. E aí, eu falo um pouquinho aqui no final para vocês, nessa questão das tendências de cor. Como que vocês acham que as pessoas sugerem uma cor do ano? Como que alguém vai lá e fala assim, olha, essa cor vai ser legal para esse ano? Da onde vem isso? Vem dessa questão da psicologia e da sensação da cor. Então, assim, do que as pessoas estão precisando, pelo que elas estão lutando, com o que elas estão revoltadas. Então, essas pessoas que captam tendências, e captam tendências específicas de cores, eles estudam exatamente isso, as sensações e qual cor ela vai entrar legal para suprir essas necessidades, ou suprir essa ansiedade, ou suprir
as coisas que as pessoas estão buscando. Então, a tendência de cor, ela vem justamente aí. Então, quando a gente entra lá no site da Souvenir, entra no site da Coral, da Pantone, né? São esses grandes gerenciadores aí de cores, a gente tem lá a cor do ano. Essa cor do ano, existiu muita pesquisa envolvendo grupos sociais, envolvendo questões que se colocam na internet, posts que as pessoas fazem, pesquisas que as pessoas fazem, e a cor, ela é uma resposta. Ela é uma resposta a essas ansiedades e essas coisas que as pessoas estão buscando. Então, eles buscam sentimentos atuais, movimentações sociais, ideais, contexto histórico, os consumidores, o que eles estão querendo, o que eles estão buscando. A tendência é algo em movimento. Então, esse ano é uma tendência, o ano que vem provavelmente não é a mesma coisa. Então, essas cores, elas são pensadas dentro de um leque existente de cores, né? Então, a Pantone vai ter uma cartela de cores específica, a Souvenir tem a cartela dela de cores específica, a Coral tem a cartela especial deles lá. Então, cada um deles, eles pensam as cores dentro dessa cartela que vão responder a esses anseios das pessoas e as necessidades. Né? Então, as paletas, às vezes você tem mais de uma cor tendência, então você vai ter uma ou duas cores tendência, mas elas estão sempre dentro de cartelas, né? Dentro de outras composições, agrupadas, transparecendo essa questão da personalidade. Então, assim, tons naturais. O que são tons naturais? São tons da natureza, são os verdes, são os terrosos, são os arenosos, são aqueles tons acinzentados de pedra, são os tons de água, ou são tons que são tons mais insolentes, tons mais revoltados, então são aquelas explosões de cores quentes, cores saturadas, ou então não, a gente está falando de cores elegantes que vão lá para tons acinzentados ou escuros. Então, quando a gente está falando de tendência de cor, todas essas coisas que nós falamos nas aulas, elas são levadas em consideração. Então, se uma cor está lá profunda, tem um sentimento ali envolvido. Então, assim, um azul alegre, clarinho, ele é diferente da sensação que um azul marinho me passa, né? Então, as paletas, elas são construídas em cima dessas sensações e da personalidade e também a combinação entre elas. Então é importante também pontuar que algumas preferências individuais, né, sobre cores, elas revelam qualidades de temperamento ou estado de espírito momentâneo. O que significa isso? Que hoje eu posso estar bem para usar amarelo, mas nem todo dia eu estou bem para usar amarelo. Ou seja, pode ser que meu temperamento interfira na minha sensação de cor. Então, se eu estiver muito estressado, muito cansado, talvez vermelho seja uma cor que me incomode, porque ele é muito vivo, ele é muito borbulhante, ele é muito energético. Então, é super importante a gente entender qual contexto a gente está de vida também em relação à qualidade das cores. Isso é um exercício legal para ser feito em relação aos trabalhos. Então, assim, uma época da minha vida que eu estava um pouco para baixo, os meus trabalhos são todos mais acinzentados, mais escuros. Numa época que eu estava mais para cima, meus trabalhos têm mais cores. Então, reparem nessa questão de também julgar o seu trabalho e a sua escolha de cores para ver se dá alguma mistura ou uma comparação interessante. Julgar a cor por um gosto isolado, por exemplo, eu amo azul, adoro azul, então você adora azul toda vez? Você adora todos os azuis? Você adora azul de qualquer forma? Então, julgar a cor por gosto isolado, ela limita muito a nossa potencialidade de criação. Então, assim, qual contexto de azul você gosta? Eu sempre falo para os alunos, a gente não pergunta qual a sua cor preferida, a gente fala em qual contexto da cor ela é preferida. Então, assim, eu gosto de laranja, mas você gosta de tudo laranja ou você gosta de detalhes laranja? Eu gosto muito de azul. Você gosta tudo azul? Ou você gosta de azul em proporções diferentes, em dimensões diferentes? Ou você está falando de uma composição específica onde você viu que o azul estava bonito e aí ele estava no meio de outras cores? Então, é importante entender essa questão da potencialidade de cada cor e tomar cuidado com esse gosto isolado. Adoro verde. Algum cliente te pede um trabalho, que cor você quer? Eu adoro verde. Aí você vai lá, põe um pano verde, faz um trabalho verde em cima e fala, nossa, mas eu não queria verde assim. Então, entender também o que a pessoa está te dizendo, né? Eu gosto de verde, em qual contexto de verde? Você tem uma referência do que você gosta de verde? Né? Então, é super importante a gente entender e dosar, né, quantidades. E aí, o conhecimento desses princípios, né, e objetivos da cor, ele é fundamental para avaliar o uso das cores. Então, eu preciso saber sobre cor para avaliar o uso da cor. Isso é uma frase do item que a Lilian Reed Miller traz lá no livro e eu estou colocando aqui para vocês, certo?
Bem, pessoal, então chegamos ao final aqui. Queria deixar algumas referências de livros, bibliografia para vocês lerem sobre cores. Um deles é a Psicodinâmica das Cores em Comunicação. Lá tem muitas coisas relacionadas ao significado da cor e outras questões de teoria das cores. E tem outro livro bacana também da editora Senac, que é Cores em Casa. Esse livro é bem legal porque ele tem paletas de cores no final, ele ensina sobre pigmentos de cores e também traz resumos a respeito de psicologia das cores, fundamentação da cor. Essas aulas foram baseadas no livro da Lillian Reed Miller, A Cor no Processo Criativo, onde ela traz a referência desses professores da Bauhaus, né? Essa escola importantíssima aí de artes, de design, que a gente tem na Alemanha, tá? Então ela traz dados e essas aulas foram muito baseadas nesse livro dela. Tá? Recomendo muito a leitura desse livro, ele é maravilhoso. Alguns outros livros que são interessantes é a Psicologia das Cores, da Eva Hiller, também um livro bastante consagrado no meio. Tá? Ele vai falar sobre psicologia da cor em geral. O Essencial da Cor no Design. Temos também o Guia Completo da Cor e o livro Da Cor, a Cor Inexistente, que ele também vai fazer discussões aí sobre as cores, teoria das cores, psicologia das cores, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas perguntas aqui nos comentários e até uma próxima, pessoal. Ufa, hein? Ih, nossa, Que foi maratona, muito legal, maratona. muito, muito. Gente, eu tenho certeza absoluta que você gostou. Eu tenho certeza. Eu Se tenho não certeza. gostou também, deixa aqui embaixo por que não isso, gostou. isso. Que aí a gente traz o assunto de novo. Exatamente. Não é? Então conta aí pra gente se você gostou, dá seu like, você se inscreva no canal, faz comentário, pergunta, pode perguntar Exato, tudo. pode perguntar, Pode viu, perguntar. gente? De qualquer vídeo, deixa aqui embaixo Isso. as dúvidas, nós vamos responder. Se ficou alguma coisa, foi meio resumido, mas a gente consegue responder. Tá? Sim. Então, deixem aqui embaixo e tentem assistir os outros vídeos, que eles vão sempre São 4, gente. complementando. Vou fazer uma playlist pra você com 4 vídeos. Eu vou colocar o nome lá, Cores com Camila. E a gente, vocês vão ver que coisa mais linda vai ficar facico de você encontrar. Isso, Mila, gente. Espero obrigada. que vocês tenham gostado, que tenha sido válido o conteúdo para vocês. Tenho Que certeza. vocês consigam aplicar na prática as Bom. coisas que a gente falou, tá? Então, de coração, muito obrigada Eu que por esse agradeço, espaço. mãe, meu amor. Eu que Obrigada, agradeço, foi filhota. ótimo. Muito obrigada, gente. Gente, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilha com as amigas e bora lá. Vamos Isso aí. bordar agora sabendo de cor, De cor. gente. Tudo. Muito bom. Tudo Chique, dico. chique. Ó, Chique. beijo. Obrigada, Até mais, filha. gente. Obrigada a Obrigada. vocês. Até mais, gente. Obrigada.